Vamos estudar a Bíblia? Esse é um momento muito especial em que a gente dedica alguns momentos para juntos estudarmos a palavra de Deus, tá? Você é o nosso convidado especial. Na semana passada nós estávamos falando aí das características daquela igreja meretriz de Apocalipse 17, né? E a gente estudou até o verso 4, aí falando das características, que ela é vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, né? Simbolizando a sua justiça humana, simbolizando essas joias, representando a sua riqueza, um cálice que ela tem na mão, um cálice de ouro, simbolizando as doutrinas falsas que a Bíblia chama de abominação, né? Doutrinas falsas e assim por diante. E ficou de estudarmos o verso 5, onde diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes da abominação da terra. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças, os 10 chifres, e da besta que leva a mulher. Veja, meus amados ouvintes, esse assunto é um assunto forte, é um assunto delicado, mas é um assunto que você, meu amado, precisa de saber, precisa de ter conhecimento a fundo desse assunto. Você precisa de saber. Se você tem o seu rádio ligado no programa Novo Tempo nesta manhã, é porque você tem vontade de aprender as profecias, aprender o plano de Deus, saber a verdade, mas conhecer também os erros da grande Babilônia. Então, não desligue o seu rádio, convide amigos para estar juntos, porque a Bíblia, e a Bíblia só tem a verdade, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe você a sempre estar aqui ligadinho conosco. Veja que o anjo diz, João diz: eu vi esta mulher, ela tinha na fronte um nome, um mistério, Babilônia, a grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra. E veja que ela diz aqui que ela é mãe das abominações, quer dizer, essa igreja mãe, ela tem várias filhas, e essas várias filhas têm conservados os falsos ensinamentos da mãe, os falsos ensinamentos, as doutrinas não bíblicas. Sabe, meus amados, você tem vontade de conhecer as grandes verdades da palavra de Deus? Você tem vontade de conhecer o plano de Deus para a sua vida? Você tem desejo de conhecer melhor as profecias do Apocalipse? É do fundo do seu coração a vontade de aprender? Se você deseja conhecer profundamente estas verdades, então não desligue o seu rádio. Então você não fecha a sua Bíblia. Então você clame ao Espírito Santo para que ele ajuda você a discernir estas grandes verdades. Vamos examinar um pouquinho mais de perto a profecia de Apocalipse 17:5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e da abominação da terra, a grande, a mãe. E você pode resolver, porque a Bíblia diz, olha, eu vou mostrar os mistérios da grande Babilônia. Então você pode, buscando o simbolismo profético de Daniel, de Isaías, de Jeremias e de outros profetas bíblicos, de Paulo, enfim, do Apocalipse, você buscando, você vai compreender o que significa esta Babilônia a grande.
O que a Bíblia diz com mistério e com grande? Babilônia a Grande. No primeiro século, meus amados ouvintes, Babilônia literal. O poderoso império babilônico dominou o Oriente Médio. No primeiro século, quando João estava escrevendo, essa Babilônia, lá de Nabucodonosor, ela já tinha sido destruída. Depois que os exércitos persas, comandados por Ciro, eles atacaram, derrotaram Beltesazar, Babilônia nunca mais chegou a ser uma Babilônia preeminente. Nunca mais. Portanto, essa passagem de Apocalipse 17:5, falando da grande, a mãe, não tem mais o significado daquela Babilônia literal de Nabucodonosor. Então, não está falando sobre ela, porque ela foi destruída completamente. Então, o Apocalipse 17 está falando de uma outra Babilônia. Ele está falando de uma Babilônia espiritual. Apocalipse 17 está falando de uma Babilônia ou sistema religioso apóstata, que se apartaria dos puros ensinamentos da palavra de Deus e reintroduziria no cristianismo muitos dos ensinamentos do Antigo Testamento de Babilônia. Veja, um sistema religioso, um sistema cristão, exatamente, que introduziria dentro do cristianismo atual as práticas pagãs da Babilônia antiga, lá do Velho Testamento, da Babilônia de Nabucodonosor. E isso até pode parecer incrível, mas é verdade. É verdade. Às vezes, a verdade é mais estranha do que a ficção, não é mesmo? Por incrível que pareça, essa profecia está falando sobre um abandono da fé, meus amados, um abandono das Escrituras, o abandono da fé embasada nas Escrituras. Por isso é Babilônia. Babilônia significa confusão. E se esta Babilônia de Apocalipse 17 é a Babilônia espiritual, porque a antiga foi destruída, não está mais se referindo a ela, esta Babilônia, ela formou um conjunto de doutrinas falsas que se infiltraria na igreja por meio do falso sistema religioso chamado de Babilônia. Infiltraria centenas de doutrina falsa. Por isso ela tem um cálice na mão, cheio das abominações. E ela deu deste cálice a beber aos que se assentam sobre a terra. E o mundo se embebedou com o vinho falso de Babilônia. Sabe, meu amado, quando a igreja deixa aquele que a ama verdadeiramente, que é Cristo Jesus, para aproximar-se do Estado, a fim de obter apoio, ela compromete os seus princípios bíblicos e se torna meretriz. Eu vou repetir esta frase que você nunca pode esquecer. Quando a igreja deixa aquele que a ama verdadeiramente, que é Jesus, para se aproximar do Estado, a fim de obter apoio, ela compromete os princípios bíblicos e se torna meretriz. Quando nós voltamos ao livro de Gênesis, nós podemos vislumbrar alguns detalhes da Babilônia do Antigo Testamento, para então entender por que Deus em Apocalipse chamou a meretriz de mistério e de Babilônia a Grande. Se você entender o mistério da Babilônia a Grande,
você vai poder entender de onde Deus está nos chamando e para onde Ele quer nos conduzir. Então nós precisamos de entender por que o mistério, a grande Babilônia. No Antigo Testamento, logo após o dilúvio, houve um grupo de homens e mulheres que se rebelaram contra Deus. Vamos contextualizar para você entender o mistério da grande Babilônia. Um grupo de homens e mulheres que se rebelaram contra Deus. E esse grupo, eles construíram uma torre que ficou conhecida como a Torre de Babel. Você se lembra disso? Você pode ler isto em Gênesis. Veja a narrativa de Gênesis que diz assim: chamou-lhe, pois, por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela, ou seja, da terra. Gênesis 11, verso 9. Então, a Torre de Babel, ela foi construída como um desafio à palavra de Deus. Como assim, Daniel? Deus tinha dito para eles, Deus colocou o arco-íris nas nuvens ou no céu, e disse, está vendo aquele arco-íris? Aquele lá é a minha aliança com vocês. Eu nunca mais destruirei completamente a terra com água. Mas o que eles fizeram? Eles não confiaram na palavra de Deus. Eles desafiaram a palavra de Deus, eles descreram da palavra de Deus, eles não aceitaram a promessa divina de que o mundo nunca mais seria destruído por um dilúvio. Então eles substituíram aquela teoria da palavra de Deus, ou a verdade da palavra de Deus, pelas suas teorias humanas. Sem fé, eles começaram a recusar, começaram a não dar ouvidos a Deus, ao que ele dizia, eles se rebelaram e começaram então a construir a torre. E eles se apartaram da divina promessa de proteção e se apegaram aos planos humanos a fim de se proteger. Então o que significa Babilônia, meus queridos? Qualquer desafio à palavra de Deus é teoria babilônica. Qualquer desafio à palavra de Deus. Ah, é, Daniel? É. Quando nós não aceitamos as promessas de Deus, nós ficamos do lado de Babilônia. Nos tornamos, a nossa crença se torna uma crença babilônica, pessoal ou em conjunto. Quando nós recusamos ter fé na palavra de Deus, no que Deus diz, nós nos tornamos parte de Babilônia individualmente ou em conjunto, em grupos. Quando nós nos rebelamos contra Deus, contra a sua palavra, e construímos nossos dogmas, as nossas teorias, em vez de a palavra de Deus, nós aderimos os ensinos de Babilônia, individualmente ou em grupo, em conjunto. Se apartarmos da divina promessa de proteção da palavra de Deus e tentar nos proteger pelas nossas teorias, nossas filosofias, nossas crenças, passamos a fazer parte de Babilônia individualmente ou em grupo. Porque você pode dizer, Daniel, eu não pertenço a nenhuma religião. Mas essa teoria é uma teoria de Babilônia. Se você crê do jeito que o homem crê, do jeito que o homem construiu as suas teorias, as suas filosofias, não na palavra de Deus, você está crendo em Babilônia. Se você não crê também, você está fazendo parte de Babilônia. Eu estou fazendo parte de Babilônia. Então o que significa Babilônia, meu amado ouvinte? Olhe bem.
Preste atenção, desafio a palavra de Deus. Ah, meu amado, e no século 21 tem muita gente desafiando a palavra de Deus. Muita gente que olha para a palavra de Deus e diz, isso não é assim, isso não é assim, isso não é assim, isso é assim, é assado. Descrê da palavra de Deus e constrói as suas teorias. Quando o ser humano, meus queridos, deixa de crer na promessa de Deus, quando o ser humano recusa ouvir o que Deus diz, ele está se rebelando contra Deus. Foi nesse ponto que Deus confundiu a linguagem. A cidade de Babilônia, então, foi construída no mesmo local que a Torre de Babel foi construída. Os historiadores dizem que a cidade de Babilônia foi construída no mesmo local que a torre foi construída. E um ponto muito forte aqui é a arrogância e rebelião contra Deus, existente entre os fundadores da Torre de Babel. Isso configurou a atuação dos poderes na história humana. Como assim, Daniel? Veja bem, arrogância. Não vamos crer em Deus, não. Deus não é verdadeiro. Deus é mentiroso. Vamos construir uma torre que chega ao topo do céu, porque o que Deus diz nós não acreditamos, nós não cremos em Deus. Se Ele já destruiu uma vez, Ele vai destruir outra vez. Nós não cremos, vamos construir uma torre que chega até as nuvens. E assim, quando vir o dilúvio, nós entramos nela e nos salvamos. Tem muitos seres humanos construindo torres, desacreditando da promessa de Deus, desafiando a promessa de Deus. Ele disse, eu não vou destruir. E você precisa de crer. Percebeu? Arrogância contra Deus, arrogância e rebelião contra Deus existiram nos fundamentos da Torre de Babel e configurou a atuação desse poder na história da humanidade. E o livro de Daniel ele tem forte correspondência com o livro do Apocalipse, e ele até descreve essa arrogância da Babilônia antiga, aonde Nabucodonosor, passeando pelos seus palácios, pelos seus jardins suspenso, ele diz assim, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu grande poder e para a glória da minha majestade? Perceba o significado disso? A Babilônia é um sistema feito por homem. Não foi eu que construí. A Babilônia espiritual, meu amado, representa uma religião baseada nos ensinos humanos. Uma religião baseada sobre ideias humanas. Uma religião apoiada nas tradições humanas. Isto é Babilônia. Quando você muda os princípios da palavra de Deus, quando você muda a lei de Deus, quando você muda a promessa de Deus, transferindo para ideias humanas, se torna Babilônia, meu amado. Estou falando com você, para você, com muito carinho. Existe uma forma de religião feita por homens, que é construída por mentes brilhantes, sim, por líderes humanos brilhantes, sim, mas que contradiz o poder do Evangelho, que contradiz a igreja que Cristo instituiu, aonde Ele diz, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus, meus amados, disse assim, olha, eu edificarei a minha igreja, Ele está dizendo, é eu que edifico. Mas o homem edificou igrejas.
Existem mais de 34 mil igrejas edificadas fora dos fundamentos humanos, igrejas cristãs. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, significa que as portas do inferno são as mentiras, são os erros, são as mudanças na palavra de Deus, são as tradições. Tudo que se refere a inferno, que se refere à escuridão, erro, paganismo, tudo que há de paganismo dentro da igreja, há de mudança da palavra de Deus dentro das igrejas, doutrinas adulteradas, tudo é escuridão. São as portas do inferno que prevaleceu. Mas contra a igreja de Deus, não. A igreja de Deus guarda toda a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quer dizer, teorias humanas, doutrinas humanas, mudança da lei de Deus, não é aceita pelos fiéis filhos de Deus. Sabe, meu querido, há apenas dois sistemas religiosos. Um criado por Deus e outro criado pelo ser humano. E a gente conversa com pessoas que dizem assim, olha, eu creio que todas as religiões são feitas por homens. Por isso eu não quero nada com igreja organizada, porque todas elas foram feitas por homens. Esse pensamento é um pensamento de Babilônia. Porque ele contradiz claramente a afirmação de Jesus, que ele disse, eu edificarei a minha igreja. Percebeu? Eu edificarei a minha igreja. Então Jesus edificou a sua igreja. Jesus é o alicerce sólido de sua igreja. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. A igreja de Deus que ele edificou está edificada sobre a verdade da palavra de Deus. Solas Escritura, dizia Martim Lutero. Somente as Escrituras. A igreja de Deus, edificada por Deus, é guiada pela autoridade das Escrituras, não a autoridade das tradições, não a autoridade de teorias humanas, de filosofias humanas. A Babilônia é, ao contrário, é um sistema religioso feito por homem. E Jesus nos chama para sair de todos os sistemas religiosos construídos ou feitos por homens. Que, Daniel, mas tem religião feita por homens? Tá uns montes aí. Tem um monte de donos de igreja por aí. Um monte de dono. O dono da igreja tal é fulano, o dono da igreja tal. E um monte de gente querendo fundar igreja para ser dono de igreja. Um monte, é uma loucura. Jesus está nos chamando de volta à fidelidade à sua palavra e nada